Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto que temos abordado e também você tem esses slides para você baixar grátis. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo para esta pré-aula da Escola Dominical, lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar. Sabemos que para o homem ter tudo em ordem na sua vida, para organizar a sua vida, ele é preciso fazer um planejamento. O planejamento é necessário para organizar a sua vida, para organizar a sua casa, para organizar todas as coisas que você for fazer, em todas as áreas da sua vida, é necessário primeiro um planejamento. Deus, Ele nos deu exemplos de planejamento. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus instruindo o homem planejar primeiro, para depois colocar em execução aquilo que ele planejou. E é o que nós vamos ver aqui na nossa lição de número 9. A segunda-feira, a leitura de segunda-feira, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, também capítulo 2, versículos 23 e 24, e Gênesis 9, 1, diz que Deus ordenou o ser humano a procriar. Ele ordenou, deu ordem ao ser humano para que ele procriasse. Gênesis 1, 26 a 28, nós temos o registro da criação do homem no sexto dia da semana da sua criação. O verso 26, o propósito de Deus, ele é estabelecido, criar o homem à sua imagem e dar a ele domínio sobre toda a terra e sobre todo ser vivente. No versículo 27, a atual criação do homem, macho e fêmea, a imagem de Deus, ela é recordada. No versículo 28, Deus ordena então que o homem domine sobre toda a terra e tudo o que nela existe. Agora, o cumprimento do mandato de domínio não pode ter lugar a menos que os mandamentos de Deus mencionados no versículo 28 sejam observados. O que está escrito lá? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então esses dois imperativos precedem em tempo e em sequência lógica, quer dizer, o mandamento de dominar a terra. Para que o homem dominasse a terra, é necessário que ele então viesse procriar primeiro. Veja a procriação, reparem na progressão. Primeiro, o homem precisa frutificar e multiplicar-se, para que, em segundo lugar, possa encher a terra. E em terceiro, então, ter o domínio sobre a terra. Vemos que a frutificação, relativamente, no caso aqui do nascimento de crianças, é essencial para o cumprimento de mandato de domínio. É significativo também reconhecer que o primeiro mandamento dado ao homem na Bíblia Sagrada é frutificar e multiplicar, sendo uma ordem imperativa. Esse mandamento
baseia-se na instituição do casamento. Gênesis 2, 18 e também o versículo 24. E coloca então o homem a procriação de filhos, pondo a família então dentro do propósito de Deus. Então, homem e mulher, casamento e filhos. Isso está no propósito de Deus, a formação da família. O mandamento de frutificar e multiplicai-vos não é dado à humanidade, mas aos homens. Não é dado à humanidade dizendo que a humanidade deve se procriar. Não, é dado aos homens e às mulheres individualmente no contexto do casamento. Então, homem e mulher devem se casar e ter filhos, e então, assim, formando uma família que é o propósito de Deus. Terça, nós temos aí o Salmo 127, versículos de 3 a 5. Gerar filhos era sinal de benevolência do Altíssimo. Gerar filhos era sinal de benevolência do Altíssimo. Veja o que diz: os filhos são herança do Senhor, ou seja, uma recompensa que ele dá, um presente de Deus para o casal, para o homem e a mulher que são casados. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Filhos é um privilégio. Filhos é uma bênção de Deus e também é uma grande responsabilidade. E os pais prestarão contas a Deus sobre a forma como criaram esses filhos. Ora, se os filhos são presentes de Deus, se os filhos eles são do Senhor, então eles devem ser criados conforme a vontade de Deus. Eles devem ser criados para ser úteis para Deus. Eles devem ser criados para ser uma bênção neste mundo. Então os pais têm a grande responsabilidade de criar os seus filhos para o Senhor, porque se não for assim, prestarão contas a Deus da forma como criaram os seus filhos. Antes de uma criança nascer, e mesmo antes dela ser concebida pelo seu pai e pelo seu pai e mãe, Deus já havia planejado a sua existência. Deus já havia planejado a existência deste ser antes mesmo de nascer, conforme Jeremias 1:5. Os filhos são dados por Deus. Ele deseja que os pais criem os seus filhos de acordo com a sua palavra, de acordo com o que está escrito, de acordo com os seus mandamentos. Se você tem filhos, agradeça a Deus por essa bênção que Deus te concedeu. E se Deus te abençoou, cuide desta bênção. Faça com que esta bênção que Deus te deu, que são os seus filhos, sejam úteis para a sociedade, sejam bênçãos para a nação, sejam bênçãos também para a sua família. Se ainda quer ter ou não tem filhos e você quer ter, então ore ao Senhor mesmo antes desta criança ser gerada. Comece a orar e vai orando por ela até o fim da vida. Pais, é assim, sempre nós estamos orando pelos nossos filhos, não é? Para que Deus os abençoe. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós temos aí a esterilidade. Era motivo de preconceito e de discriminação. E traz aí então a história de Eva. Eva foi discriminada, ou a história de Ana, né? Corrigindo a história de Ana. Ana foi
discriminada, Ana foi humilhada, porque ela era uma mulher estéril, e Penina, a segunda mulher de Eucana, gerava filhos. Então, ela era humilhada por Penina. A cada 10 casais, um casal é estéril. Somente em 35 a 40% dos casos, a mulher é culpada, ou seja, 40% da esterilidade é a culpa da mulher e 40% do homem, 20% do casal. Sendo assim, o diagnóstico de esterilidade tem que avaliar tanto a mulher quanto o homem. Agora, o ideal é avaliar tanto o homem quanto a mulher. O que é fertilidade, esterilidade? Qual a diferença de esterilidade e infertilidade? Fala-se de infertilidade quando um casal não consegue a gravidez desejada ao fim de um ano de vida sexual ativa, sem qualquer método contraceptivo. Então, aquele casal, eles têm a sua vida sexual ativa. 1 ano, 2 anos, não tem filho, é um casal infértil. Então, é necessário buscar pela medicina para fazer tratamentos. A infertilidade resulta de uma disfunção dos órgãos reprodutores dos gametas. Agora, a esterilidade, por seu turno, é a impossibilidade que tem o homem ou a mulher de produzir os gametas. Gametas são as células sexuais, óvulos para a mulher e espermatozoide para o homem. Nós chamamos de gametas. Então há uma disfunção desses órgãos reprodutores e por isso acontece a infertilidade e a esterilidade. A diferença entre infertilidade e esterilidade nem sempre é feita com precisão e nem sempre se baseia em critérios idênticos. Daquilo que se depende do conceito acima, nós podemos dizer que um casal é infértil se tem apenas uma diminuição das chances da gravidez, que podem ser contornadas pela medicina. Então, o casal é infértil se esse casal tem menos chance de gravidez. Mas isso pode ser contornado procurando a medicina. E estéril é quando a capacidade de gerar filhos, aí então ela fica nula. Mesmo assim, há tratamentos. A infertilidade e a esterilidade podem ser femininas, masculina, ou o problema pode ser o casal, pode ser nos dois. Sempre é melhor falar de casal infértil ou casal estéril, porque uma causa de grande intensidade em um parceiro pode ser ajudada pela outra, porque na outras vezes esta intensidade ela é menos. Então um pode ajudar o outro a conseguir esse tratamento, fazer o tratamento, aquele que tem menos, para ajudar aquele outro que tem mais, e assim podem então gerar filhos. As síndromes que causam a infertilidade e esterilidade, ela tem caráter congênito, ou seja, aquele que nasce estéril ou aquele que nasce infértil, ou também pode ser hereditário, algum problema na família. Ou também pode ser as alterações das gônadas, as hiploides. Então as gônadas, as hiploides, elas são as células responsáveis pela reprodução ou pela produção dos gametas, que são as células sexuais da mulher, os óvulos, e as células sexuais do homem, os espermatozoides. Se as gônadas
não forem saudáveis, se as gônadas tiverem algum problema, então é claro que o casal vai ser infértil ou vai ser estéril. Então é necessário buscar a medicina para esse tratamento, ou às vezes o problema está nos gametas. Então, às vezes, os fatores de infertilidade e esterilidade, seja masculinos ou femininos, são adquiridos também de infecções, alterações hormonais, sequelas de cirurgias, traumas, e também o uso abusivo de medicamentos e também o uso de drogas. As pessoas que fumam, as pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e outras coisas que podem causar a infertilidade ou a esterilidade, mas para a solução, desde que haja esperança. E também o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que opera milagres. Ele operou milagres no passado. Isaac orou por Rebeca e Rebeca então concebeu e deu à luz filhos. Ana era uma mulher estéril e ela orou a Deus, buscou a presença de Deus e Deus deu a Ana filhos. Sara também era uma mulher estéril. Era a reafirmação da promessa. E Sara foi o primeiro caso na Bíblia de esterilidade. Era a mulher do patriarca Abraão. E Deus havia prometido a Abraão filhos, mas Sara era estéril. Isso está em Gênesis 16. Então Deus, nesse caso, fez questão de mostrar a sua soberania, o seu poder, quando ele permitiu uma mulher estéril, de quase uma mulher estéril, idosa, de 90 anos, viesse a conceber. Nós vemos Rebeca também, que foi uma mulher estéril, mas através da oração de Isaac, ela recebeu a bênção da fertilidade, porque Isaac orou por ela. Raquel profetizou sua desgraça. Ela disse: dá-me filhos, senão morrerei. E Deus deu a Rebeca 2 filhos, José e Benjamim, mas morreu quando veio dar à luz ao segundo filho. A mãe de Sansão também foi uma mulher estéril, era uma mulher humilde, e Deus também abriu a sua madre. Nós a conhecemos apenas pela esposa de Manoá, que era o pai de Sansão. E então esta mulher, sendo estéril, Deus também abriu a sua madre e ela deu filhos a Manoá. A mulher sunamita, mantendo viva a esperança, seu nome também é omitido, mas sabemos que a mulher sunamita não era, apesar de ser uma mulher rica, ela não tinha filhos. O 7º caso de mulher estéril na Bíblia Sagrada é o de Isabel. Isabel foi a mãe de João Batista. Deus também fez ali um milagre. Mical foi estéril por causa de uma punição. Por que Mical veio a ser estéril? Ela foi castigada com a esterilidade de não ter filhos, porque criticou e desprezou Davi quando Davi louvava e adorava o nome do Senhor. Então, tem a medicina, procure a medicina. Se a medicina disser, olha, não tem jeito, aí busque a Deus, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Quando a medicina diz não, não tem jeito mais, você buscou tudo, não há como mais, então aí o impossível é que Deus vai realizar, porque Deus é o Deus do impossível. Se você é uma mulher estéril, se você é um homem estéril, se vocês é um casal e é um casal infértil ou estéril, busque a presença de Deus. Busque primeiro a medicina. Busque a Deus. Busque a medicina. A medicina disse não, então Deus é o Deus do impossível
e pode realizar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, versículos 28 a 32, o planejamento, ele é enaltecido por Jesus Cristo. Então, veja bem o que está escrito aí. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? Então, planejamento. Jesus está falando aqui sobre planejamento. É necessário sentar, calcular, para ver se há como construir, se há como fazer, se há como colocar em execução aquilo que você está querendo. Para não acontecer que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem então a zombar, dizendo: ele começou, mas não terminou. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei? Também aqui nós vemos os reis se assentando aqui para guerrear. E agora eles vão fazer os cálculos de quantos soldados eles têm, as estratégias de como eles vão lutar, de como eles vão guerrear. Isso tudo é planejamento. Então, qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz, porque não há como ele agir nesta guerra. E se não há como agir, ele pede condições de paz. Por quê? Porque ele fez um planejamento e não deu. Então Jesus aqui, ele nos adverte planejarmos para não acontecermos de não terminarmos o que começamos. E quando às vezes não há planejamento, a coisa ainda é pior. Como nós estamos falando de planejamento familiar, é necessário o planejamento da família, para que depois você não venha sofrer com a criação dos seus filhos. E você que é solteiro e quer casar-se, deve fazer também planejamento para a sua família, né? Um planejamento familiar, né? Que bom seria se no meu tempo eu viesse ser ensinado assim, não é? A Bíblia estava ali, mas era necessário de ser explicada. Mas graças a Deus que hoje há de nós como nós ensinarmos, há como nós falarmos, há como nós ensinarmos esta geração que é preciso um planejamento familiar. Então, não tem problema, fique tranquilo que você vai se casar, mas ore a Deus, tenha uma profissão, se profissionalize, construa sua casa, tenha seus móveis e depois então procure uma mulher, uma moça de Deus e case-se com ela e faça planejamento familiar, depois quanto aos filhos que vão nascer, quantos vão ter, quando vocês vão poder ter. Então, isso é o quê? Isso é planejamento familiar. A pessoa, agora quando nós vemos algo feito pela metade, inacabado, podemos pensar algumas coisas. Por exemplo, a pessoa não terminou por falta de tempo, não terminou por falta de recursos, não terminou por causa de que outra coisa tomou o lugar daquela, porque não houve um planejamento, por causa de relaxo e preguiça, porque não era aquilo que ele esperava. Pode acontecer que a pessoa comece algo sabendo que não vai poder acabar. E ele somente começa. Por quê? Porque não há nenhum planejamento. Então é necessário planejamento, e Jesus aqui, ele enaltece o planejamento.
Sexta-feira nós temos aí Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15. Nós vamos ver aqui Tiago falando que nós devemos buscar a Deus, buscar a presença de Deus antes de qualquer projeto que nós vamos fazer. Então, nossos projetos precisam da aprovação divina. Tudo aquilo que nós vamos fazer é necessário nós buscarmos a Deus, pedirmos a vontade de Deus. Se o nosso coração ficar em paz, é porque Deus está aprovando o que você está pedindo. Agora, se houve alguma perturbação, então espere e no momento certo Deus vai aprovar o seu projeto, o seu plano e vai dar tudo certo, porque você está deixando tudo acontecer conforme a vontade de Deus. Veja o que diz Tiago. Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece, logo se acaba, logo se dissipa. Por quê? Porque não buscou a presença de Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos um homem que também fez o seu planejamento, apesar dele depois ter chamado de louco, porque ele não buscou a presença de Deus. Ele fez os seus planos, ele planejou tudo, mas sob a influência da ganância, o desejo do lucro, e esqueceu-se de Deus. Então, Jesus contou essa parábola quando um homem veio até ele e disse assim: olha, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse para ele: quem sou eu? Eu sou algum repartidor? Eu sou algum juiz entre vós? E aí ele conta a parábola dizendo que a produção de um homem havia aumentado em um certo ano. E como ela cresceu naquele ano, como a sua produção aumentou naquele ano, ele sentou-se para planejar como ele faria com aquela produção que veio a ser maior do que os outros anos. E ele planejou e chegou a uma conclusão. Ele disse: vou derrubar esses celeiros menores, construir celeiros maiores, e nesses celeiros maiores eu vou guardar toda a minha produção. Agora, o que ele disse depois veio chegar de uma forma ruim na presença de Deus. Aí ele disse: alma, descansa, come, bebe, folga, porque você tem aí comida, tem produção para muitos anos. Então Jesus vai dizer: louco, esta noite, se esta noite vir buscar a sua alma, o que tens preparado? Para quem será? Então, quantas vezes nós também, nesses últimos anos, até hoje hoje que nós estamos estudando, até hoje, lembramos que a nossa vida é breve, que ninguém entre nós é capaz de controlar seu destino, que ninguém de fato sabe o que há de acontecer amanhã. Infelizmente, muita gente vive suas vidas como se fossem indestrutíveis, como se fossem mestres do seu próprio destino e não tivesse um fim. Tiago condena esse tipo de humanismo. Isso é também um hedonismo, secularismo, que exalta o homem e exalta também os seus planos sem levar em consideração a vontade de Deus. Não há nada de errado com planejar. Nós precisamos fazer nossos planos, precisamos planejar, colocar Deus nos nossos planos, pedir a orientação,
pedir a sua direção e fazer os nossos planos, não é nada de errado. A Bíblia nos encoraja a sermos diligentes, planejar para o futuro, assim como a formiga que prepara a sua casa para o inverno. Então, vamos planejar? Vamos, mas vamos fazer tudo na direção de Deus, conforme a vontade de nosso Deus. Vem aí também que em 1 Timóteo 5:8, é a leitura do sábado, a palavra de Deus ensina a responsabilidade com a nossa família. Deus criou a família para ser unida. E Ele protege a família. Ele fortalece cada membro de uma família. Agora, esta família precisa estar unida. Esta família precisa estar guiada por Deus para receber a proteção de Deus, para receber a bênção de Deus. Então essa família vai ser uma bênção. Os laços dessa família vão ser fortalecidos. Então Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama e que serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem honrar os seus pais. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. Aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais pessimistas, aqueles que estão mais desesperançados, aqueles que estão sem ânimos. Então os outros que estão mais animados, que estão mais fortes, que têm mais fé, vão animar os outros. É o papel que a família faz entre os seus membros. Então a família é um lugar ideal para refletir sobre o amor de Deus. Nem todas as famílias são totalmente felizes. Nem todas são totalmente felizes. A Bíblia Sagrada nós vemos várias famílias que não foram totalmente felizes, não é? Famílias que tiveram seus problemas, que tiveram as suas dificuldades, mas nem por isso deixaram de adorar a Deus, nem por isso deixaram de glorificar a Deus. Então, nem todas as famílias são totalmente felizes, pois ninguém é perfeito. E membros da família, uns aos outros, podem acabar se machucando. Mas com a ajuda de Deus, o que acontece? Aprendem a perdoar. E quando os membros da família, daquela família, perdoam uns aos outros, a família ela não se abaixa, não é um motivo de rebaixamento, de humilhação, não. É um motivo de fortalecimento. As raízes familiares se fortalecem em uma família quando há perdão. E quando as famílias são fortes, as igrejas são fortes. Quando as famílias são famílias perdoadoras, a igreja é uma família perdoadora. Quando as famílias se fortalecem, a igreja se fortalece, a sociedade cresce, a cidade é abençoada, o mundo fica mais abençoado quando há perdão, quando há compreensão, quando há união, quando há esse conjunto de atitudes que vai abençoar as famílias, que vai fortalecer as famílias. Os nossos projetos dentro dos planos de Deus. O que fizemos, o que nós fizermos, tem que ser conforme o plano divino. Tudo o que planejamos tem que ter valores bíblicos. Tudo o que sonhamos tem que ser coerente com o uso de nossas vidas para a eternidade. Mas Tiago nos adverte, enquanto planejamos, nunca podemos esquecer de quem somos. Enquanto você planeja, reconhece quem você é. Somos seres extremamente dependentes. Somos finitos, limitados, fracos, vítimas
de um mundo contaminado pelo pecado do homem, vítimas de um mundo perverso, porque somos ignorantes do futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã, somos ilimitados, finitos, não somos oniscientes, podemos e devemos fazer planos, mas nunca com a arrogância, nunca com autossuficiência, com prepotência, com autonomia. O texto termina com uma advertência contra a autossuficiência do homem. Somos orgulhosos, somos arrogantes e somos soberbos. Excluímos muitas vezes Deus dos nossos planos de vida e é o que nós não devemos fazer. O que devemos fazer é a frase acima aqui, ó. O que fizermos tem que ser conforme o plano divino. Tudo que planejarmos tem que ter valores bíblicos, porque tudo isso vai compensar a eternidade. Fazemos tudo com planejamento, pensando nas coisas de Deus, pensando na eternidade, valorizando a palavra de Deus, valorizando os ensinos bíblicos, os conselhos de Jesus para a nossa vida, e assim então nós teremos uma vida familiar mais abençoada, né? Com muita união, com muita alegria e com muita paz na presença de Deus. www.moldado.com é o nosso site. Não se esqueça de fazer a sua visita ali no nosso site e fazer ali a sua leitura, ver os vídeos, baixar lá os slides, enfim. www.moldado.com. Também subscreva no nosso canal. Vamos ver então as reflexões. A primeira, o que é controle de natalidade? Controle de natalidade são procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. A Bíblia sempre apresenta o fato de ter filhos como algo bom. A Bíblia espera que o marido e a esposa tenham filhos. A incapacidade de ter filhos é sempre apresentada na Escritura como algo que não é bom. Não há ninguém na Bíblia que tenha expressado o desejo de não ter filhos. Nós definitivamente acreditamos que todos os casais que são casados devem ter filhos. Ao mesmo tempo, não cremos que possa ser discutido pela Bíblia que seja expressamente errado usar o controle de natalidade entre o casal por algum tempo. Todos os casais devem buscar a vontade do Senhor em relação a quando devem tentar ter filhos e quantos filhos devem buscar ter. Isso é planejamento familiar. Em que consiste o planejamento familiar? Consiste em instituir a paternidade e maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária, uma decisão sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter e ter esses filhos. Para ter esses filhos com dignidade, é necessário o planejamento familiar. O planejamento familiar é uma forma de assegurar que as pessoas tenham acesso às informações, a métodos de contracepção eficazes e seguros. Há serviços de saúde também que contribuem para a vivência da sexualidade de forma segura e saudável, para você ter uma família saudável. A prática do planeamento familiar permite que homens e mulheres decidam
se e quando querem ter filhos, assim como programarem também a gravidez e o parto nas condições mais adequadas, melhores para o seu filho, para aquele que vem à vida, não é? Então, nós temos aqui objetivos do planejamento familiar. Promover comportamentos saudáveis face à sexualidade, informar e aconselhar sobre a saúde sexual reprodutiva, reduzir a mortalidade e a morbilidade materna, perinatal e infantil. Isso são objetivos do planejamento familiar. Permitir o casal decidir quantos filhos quer, se os quer e quando os quer, ou seja, planejar a sua família. Preparar e promover uma maternidade e paternidade responsável. Isso é os objetivos do planejamento familiar para que você tenha uma família saudável, uma família abençoada, protegida e guardada por Deus em nome de Jesus. O que Deus disse após criar o primeiro casal? Após criar o primeiro casal, Deus abençoou o casal e depois ele deu uma ordem: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo. Muitas mulheres não querem ter filhos para conservar a beleza do corpo. Bem como é também egoísmo do homem não gerar filhos para fugir da responsabilidade. Ora, se não quiser ter filhos, se não quiser perder a beleza do corpo, para que então casar? No entanto, adiar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança, isso não é pecado. As Escrituras ensinam que um homem deve cuidar bem da família. E como o homem e a mulher, o casal, vai cuidar bem da família se ele não faz um planejamento familiar? Para tanto, sempre se faz necessário consultar a vontade soberana do Senhor, a vontade soberana de Deus em primeiro lugar. Em relação à fertilidade, o que vemos tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento? O que vemos lá? Vemos que a fertilidade era vista como uma dádiva divina. A fertilidade, a mulher ser fértil, a mulher ter filhos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, isto era visto como uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, o casal lutar, o casal orar, o casal buscar pela medicina e buscar a Deus para ter filhos é bênção de Deus, a não ser que não seja a vontade de Deus que esse casal tenha filhos. Mas ter filhos sempre é bênção. Ao longo da nossa vida, Deus nos concede muitas bênçãos. Para algumas pessoas, Deus dá o privilégio e a responsabilidade de criar filhos. Quando os filhos são criados no caminho do Senhor, eles são uma bênção, não apenas para os pais, mas para todas as pessoas que estão à sua volta, quando esses filhos são criados nos caminhos do Senhor. Então, fica aí um conselho para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem filhos. Então, crie esses filhos
na presença de Deus. Ensine eles a palavra de Deus. Ensine eles a se comportarem na casa de Deus. Ensine eles a ser bênção para Deus. E eles vão ser bênção não só na vida de vocês, não só na vida desse casal, não só com a família, mas todas as pessoas que estiverem ao redor vão se sentirem abençoadas com os seus filhos. O ato de abençoar os filhos de maneira formal era muito comum no Antigo Testamento. Frequentemente acontecia quando o patriarca estava quase morrendo, então ele abençoava os filhos. Veja que Jacó abençoou os seus filhos e abençoou também os seus netos pouco antes de morrer. Essa bênção formal nós víamos até há pouco tempo. Hoje, quando o filho não pede mais bênção para o pai, a forma que os filhos estão tratando seus pais, o cara, ou não sei o quê, o velho, e chamando os pais dessa forma, de uma forma mais moderna, né? Mas até hoje existem filhos que pedem bênção para a sua mãe, a bênção minha mãe, a bênção meu pai. E os pais então os abençoam, a bênção meu tio, a bênção minha tia. Mas hoje isto já nós não vemos mais. Isto está se acabando, mas é importantíssimo. Pais, tios, avós, abençoar e nós também abençoarmos as pessoas. Então, tanto o pai como a mãe têm esta obrigação de abençoar os seus filhos e cuidar dos seus filhos da melhor maneira possível. Orar por eles, pedir a bênção de Deus para as suas vidas. Orar quando eles estão dormindo, vai lá, diga: Deus abençoe meu filho, seja com ele, guarda, protege a sua vida. Se pôr de joelhos, oração, jejum, buscar a presença de Deus em favor dos seus filhos e abençoá-los quantas vezes você puder. Abençoe seus filhos. A mulher que está dando à luz, ela sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria. A alegria de ter gerado no seu ventre uma vida, uma criança que agora é o seu filho. Então, isso tudo é bênção de Deus e nós, como pais, como avós, como tios, devemos sim abençoar as pessoas e principalmente os da nossa família. Quinta reflexão, segundo a lição, a ordem de Deus para procriar é geral ou ela é específica? Após criar o primeiro casal, Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Nesse primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Note que essa ordem foi uma ordem universal direcionada às gerações pré- e pós-diluviana. Repare que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador. Também não especificou quantos filhos as famílias deveriam gerar, quantos filhos deveriam ter cada família. Além disso, o propósito do mandamento é único. Homens e mulheres devem casar-se para reproduzir e encher a terra. Olha, Deus abençoe a sua vida. Esta lição é maravilhosa. Não perca na sua congregação a escola bíblica dominical. Essa lição, planejamento familiar, vai te ajudar muito, muito mesmo,
muito, vai te ajudar muito. Então, leia sobre o assunto, ouça os vídeos, enfim, vá para a escola dominical, assista às aulas sobre esse assunto, porque vai ajudar muito no seu planejamento familiar. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, viu? www.moldado.com é o nosso site, faça lá uma visita e não se esqueça de se subscrever aí no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.